Olá, amigos youtubers, tudo bom com vocês, galera? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do canal ECD. Galera, vamos hoje para a segunda parte da palestra sobre canários da linha clara, com o juiz e criador Álvaro Blazina, simplesmente um mestre da canaricultura, beleza? Galera, vamos embora então para a segunda parte, vamos lá, meus amigos? Uma cabeça exageradamente grande ou muito pequena, ambas terão a mesma dificuldade para chegar ao sucesso. Uma cabeça excepcional implica um nascer completamente arredondado a partir do bico e não achatado, como muitas vezes se vê em pássaros, principalmente exagerados em seu tamanho. O nascer do bico completamente redondo, um pescoço compacto, ou seja, nunca alongado, porque isso atrapalha o conjunto de uma forma compacta, um peito nem exageradamente profundo, nem fino, cauda mais próxima de curta e, basicamente, além da cabeça, ter a largura exata para uma harmonia perfeita. Uma cabeça muito estreita, olhando por cima, a parte da testa, atrapalha muito uma forma realmente atrativa, assim como aquelas cabeças excessivamente largas, onde é um comprometimento da sutileza, da beleza da forma de um excepcional branco. O olho, quanto mais redondo, melhor. É relativamente comum ver canários com o olho pequeno ou achatado ou não arredondado, que normalmente chamamos de olho chinês, e que isso definitivamente conflita com o que pode ser um olho bem redondo e que é muito mais atraente em termos de qualificação de forma. Temos aqui, por exemplo, um caso na foto de cima, uma cabeça muito estreita, ao passo que na outra cabeça vemos como a partir do bico há uma forma bem arredondada, com o olho também bem arredondado, como um dos casos que poderíamos dizer de uma cabeça bastante próxima do que se busca. Em cima, o canário com excepcionais características. Vejam que a largura da testa está muito bem enquadrada do ideal. Se alargasse mais, começaria a ficar um pássaro amorfo no sentido de exagero das proporções, e se fosse muito estreita também não harmonizaria. Olha que qualidade de plumagem, o pescoço realmente compacto, a profundidade de peito muito bem obtida, né? O canário de baixo, ele já não tem uma testa tão arredondada, nem as formas, uma cabeça um pouquinho exagerada. Olha que coisa interessante, que do olho até o alto da testa mesmo, essa banda, quando é um pouco estreita, ela realmente compromete uma forma de cabeça próxima do ideal. São pequenos detalhes que no visual fazem uma grande diferença. Aqui uma cabeça excepcionalmente redonda, poderia ter o pescoço um pouquinho mais compacto, mas chama a atenção como esse criador conseguiu dar um formato de cabeça bem arredondado, que em oposição a muitos canários que eu tenho visto com a testa muito achatada, que definitivamente comprometem a forma. Vamos então para os canários nevados. Se busca sempre uma névoa curta, visível e bem distribuída. Quando dizemos curta, ela tem que ser curta, mas visível. Não podemos pensar em exemplares que sejam tão curtos em que há necessidade de um esforço visual muito grande para poder identificá-la. É importantíssimo que a névoa seja visível. Claro que o grande desafio do criador é que a névoa seja visível com mínima manifestação do colar. Veja a foto de cima, que é um canário que tem a névoa curta e bem distribuída, mas fica um colar bastante visível. A segunda foto é uma névoa curta, não tão visível. O exemplar de baixo
tem como grande virtude que a brancura da sua névoa, além de ser nítida, ela é bem contrastante, sem ser exagerada. Então, conforme todas as determinações da BJO, hoje se valorizam os exemplares que têm essa característica. Curta, porém bem visível, nítida e sem concentrações. Vamos agora entrar na avaliação dos canários mosaicos. Sabemos que nos mosaicos se julgam pelo seu dimorfismo entre machos e fêmeas de forma separada. Uns manifestam uma máscara bem ampla, a máxima brancura, porém a pigmentação nas regiões de eleição o mais nítidas possíveis. Vamos adentrar em todas as nuances, as dificuldades e desafios para se criar canários mosaicos. É notório que as exigências para as fêmeas é máxima brancura com lipocromo bem marcado nos seus ombros e visível, porém sutil e reduzido na altura dos olhos. Já nos machos, embaixo temos um vermelho marfim, mosaico linha macho. Vejam que a máscara, ela exige toda uma avaliação muito detalhada para poder identificar o que de fato um canário bom mosaico macho. É importantíssimo, agora vamos entrar no tema que fascina a muitos, é importantíssimo que se entenda que quantidade sem qualidade, ela perde muito do seu valor. Quero dizer que a máscara, mesmo sendo muito grande, se ela não respeita o delineamento do desenho ideal, ela começa a perder sua qualidade. Vamos analisar o que seria uma muito boa máscara de vermelho mosaico e o que seriam eventuais defeitos bastante comuns nos canários mosaicos linha macho. Primeiro ponto, uma testa muito larga, bem marcada, com tonalidade muito bem pigmentada e, ao mesmo tempo, um excelente babador, bem largo, bem pigmentado e, muito importante, muito bem nítido, delimitado, sem picotes, sem alterações na linha divisória entre o que seja o branco e o que seja o vermelho. Ou seja, o passarinho, como duas primeiras grandes virtudes, deve ter um babador muito largo e uma testa idem, muito larga. Olhando lateralmente, é extremamente importante que a terminação da máscara seja num ângulo atrás do olho e não numa extensão, muito além do que esse ponto de conclusão. Muitos dizem que isso apenas e unicamente se consegue através de arrancar pena, deixar sem pigmento. Eu discordo radicalmente. Esse fator é genético, é viável e é possível. Observem também que a linha que vem do babador até o vértice atrás do olho, ela tem que ser o mais reta possível. Essa bochecha, essa leve entradinha que ela faz indo em direção à comisura do bico, que se chama degrau, ela deve ser o menos perceptível possível. Vejam na foto de cima uma terminação muito boa em comparação com o canário de baixo, que tem aquela extensão tão comum e tão penalizável que chamam de pediúculos, né? Querendo se estender em direção à nuca. Esse é um defeito extremamente penalizado no mundo inteiro, por ser aí, nesse caso, baixa qualidade de desenho da máscara. Observem também, no canário de baixo,
como o que chamam de degrau, aquela entrada em direção à comisura do bico, é bastante branca, bastante evidente. Em vez de formar uma linha em direção à parte traseira, ela forma um degrau. Sem contar que o babador do canário de baixo está muito estreito em comparação aos de cima. Creio eu extremissimamente importante, além da impressão de uma máscara muito grande, observar com detalhe a qualidade do desenho da máscara, porque em definitiva é o que caracteriza o macho e o que caracteriza a sua própria beleza, sem falhas que possam comprometer essa beleza. Embora alguns criadores carentes de moral tenham buscado maior brancura com recursos que não cabe aqui comentar, é sim possível, perfeitamente viável, através de acasalamentos, obter uma brancura muito, muito boa, em contraste com um lipocromo bem marcado nas regiões que se espera. Máscara, ombro, uropígio e nos machos uma marcação no peito, combinado com um contraste bem interessante para obter justamente essa beleza do lipocromo bem marcado com a brancura imaculada. Vamos entrar no tema de acasalamentos, que é extremamente importante, né? Muitas das vezes, quando falamos em formar os casais, há uma preocupação na qualidade do macho, mas é na fêmea que também é imprescindível se atentar a alguns detalhes, né? Quando falamos em intenso e nevado, muitas vezes tenho ouvido de buscar nas fêmeas a névoa o mais curta possível. Isso sim, até o ponto em que devamos entender que, pela natureza, a média da névoa dos machos é mais curta que a névoa das fêmeas. Se eu procuro numa fêmea uma névoa tão boa quanto dos machos, isso vai me sugerir, devo entender de que ela vai transmitir aos machos uma névoa excessivamente curta. Sempre a fêmea, vai ter uma névoa um pouco mais longa do que o macho. Aonde está o desafio do criador? Em saber o que é uma névoa perfeita para a fêmea e o que é uma névoa perfeita para macho. Pretender que a fêmea tenha a névoa igual à de um macho de concurso, isso vai nos levar, sem querer ou conscientemente, a que ela vai transmitir uma névoa excessivamente curta. É preciso entender de que névoa é um ponto de equilíbrio. Não pode ser excessivamente curta de forma a fugir do que se pede de visibilidade, nem excessivamente longa. E esse desafio é importantíssimo. Observem que esta névoa, se avaliássemos apenas independente de sexo, é uma névoa longa para efeitos de concurso. Mas é uma névoa muito, muito, muito boa em se tratando de uma fêmea. Ela é levemente mais longa do que os machos, mas em avaliando que estamos perante uma fêmea, ela deve ser analisada com uma escala de valores diferente da escala de valores que utilizamos nos machos, para saber o que é perfeito numa fêmea e que de fato é diferente do que é perfeito num macho. Isso nos permite uma visão de projeção de futuro, o que essa canária vai ter condição potencial de transmitir. É bastante comum vermos em canários nevados, veja que tem algumas penas aí com banda excessivamente larga, né? Digamos, fugindo da homogeneidade, né? É uma brancura muito larga, completamente desarmoniosa com o resto do conjunto. Isso normalmente se chama orlatura. Não tem componente genético. Isso é fruto
de uma pena que foi arrancada ou que caiu fora da época de muda e que, portanto, ela nasce com uma banda mais larga, branca. Afeta muito para efeitos de concurso, porque, evidentemente, que quebra a harmonia, o conjunto, a uniformidade da névoa, né? Mas é um elemento a ser considerado porque acontece fora de época de muda, quando caem essas penas, elas crescem com essa ossatura, essa névoa mais branca, mais larga e que quebra a harmonia. Quero apresentar aqui uma coisa, um pequeno parêntese sobre o que os criadores com seu trabalho são capazes de realizar. O canário de cima é um canário campeão mundial da década de 60. Veja o que é a cor e a névoa desse passarinho que foi fotografado no álbum feito por, na época, uma grande editora de artigos de ornitologia, que se chamava Editoria Encia, da Itália. Então, o que talvez levasse centenas de milhares de anos ou milhões de anos para fazer uma evolução, através de cruzamentos direcionados de seleção genética, de evolução de qualidade, os criadores conseguiram todo esse progresso magnífico em termos qualitativos. Vamos então ao acasalamento. O grande segredo, o grande desafio que coloca toda a nossa experiência, nosso conhecimento, nossa sensibilidade, nossa visão de projeção de futuro, do qual seria a melhor combinatória entre as características do pai e da mãe, buscando o máximo de projeção para a excelência. É importantíssimo que, além das qualidades de concurso do macho, a gente atente a tudo aquilo que a gente observou nos machos, com referência a virtudes e defeitos, para não cair no mesmo erro, sem dar o valor devido à qualidade da máscara das fêmeas para criar linha de machos, que sempre são importantíssimas, porque será o que ela tem na máscara o que vai transmitir para os filhos, seus defeitos e suas virtudes. Uma testa larga, um babador largo, uma linha lateral sem degrau e mínimo de extensão da máscara com aquele, como se chama, né, de pé de óculo, que querendo ir para a nuca. Observem aqui, na foto de cima, uma fêmea que definitivamente vai transmitir defeito para os seus filhotes em termos de extensão de máscara em direção hacia a nuca, sendo que a de baixo ela tem uma testa mais ampla, babador mais amplo, lateral melhor definido, sem degrau, e uma terminação atrás do olho mais bem definida. A observação disso é muito importante em termos de resultados futuros. Também entram nos pássaros lipocrômicos os canários urucum, que além do bico e das patas terem depósitos de lipocromo, a borda branca, que era branca nos canários clássicos, ou outrora branca nos clássicos, tem esta mutação, a capacidade de depositar um lipocromo sempre mais diluído que a cor de base, seja ele nos normais ou nos marfins. Essa manifestação rosada nos normais e mais tênue do que o marfim nos próprios marfins dá um visual aveludado característico, que com o tempo tenho continuado em selecionar na busca dos mosaicos e aumenta esse visual aveludado característico dos canários urucum. Então é isso aí, galera. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês.
Desde já agradeço o grupo Formando Canalicultores, todos os administradores, por essa iniciativa que faz com que a canalicultura brasileira venha crescer cada vez mais. Amigos, aguardo vocês na terceira parte da palestra, beleza? Um forte abraço para todos, até mais, fique com Deus, tchau, fui!